Nesta semana na novela Contigo Sim, no Cortiço, Luz reclama com Pura, dizendo que está decepcionada com o que aconteceu e diz que achava ter encontrado uma família. A velhinha diz para a moça não dar bola para a babaquice dos netos, e eles estão muito arrependidos do que fizeram. No entanto, a doméstica não acredita muito e diz que não pensa em ter namorados. Pura diz que ela já colocou os rapazes em seu lugar e eles não devem fazer mais besteira. Porém, precisa dar uma nova chance para o amor. A moça responde que primeiro precisa resolver sua situação com Félix e tratar da cirurgia do filho, mas Pura a aconselha a não deixar passar as boas oportunidades e ela precisa encontrar um homem bom que a respeite e a ame. Comovida, Luz agradece a gentileza, mas a vovó diz que quem tem que agradecer é ela, avisando que todos já têm muito carinho pela moça e quer saber se ela vai ficar no cortiço. Emocionada, a doméstica diz que vai ficar, e Pura aproveita para perguntar se já passou pela cabeça da moça se apaixonar por um dos seus netos. Sem graça, a garota volta a lavar roupa com um sorriso maroto na cara. Enquanto isso, ao chegar ao aeroporto para embarcar de volta à capital, Álvaro corre para o banheiro e tenta ligar para o juiz que ele subornou. O rapaz consegue falar com o magistrado e quer saber se ele já anulou o casamento com Ângela. O homem, que ficou bravo porque o rapaz lhe telefonou, diz que já fez o serviço e desliga o telefone na cara do topetudo. Desesperado, ele resolve então ligar para o seu comparsa. O falcatrua conta que recebeu a mensagem dele, mas não teve como responder e avisa que está voltando para a capital, pois a coisa degringolou e Ângela o denunciou para a polícia. Ele conta ainda ao pediatra que o sogro e a sogra já estão sabendo de tudo. Dário resolve largar o velho ditado "eu te disse", mas Álvaro manda o rapaz calar a boca, pois não tem muito tempo, pois o avião está para sair e está no banheiro do aeroporto. Porém, conseguiu falar com o juiz e ele disse que seu casamento com a enfermeira já tinha sido anulado. Mas Dário lembra que ele também está com o dele na estaca, já que se encarregou de tirar Ângela de cena no dia do matrimônio e subornou os seguranças. Porém, Álvaro não quer saber e manda seu cúmplice entrar em contato com seu advogado, que se chama Nestor, para ver como estão as coisas e jura que vai deixar o amigo de fora de todo o rolo. Ele ainda avisa que assim que chegar da viagem, entra em contato e promete mandar o contato do tal sujeito por mensagem. O tempo de Álvaro acaba, pois estão anunciando a partida de seu voo, mas antes de desligar, ele recomenda mais uma vez que Dário entre em contato imediatamente com seu advogado. Porém, quando o pediatra sai de sua sala, dá de cara com Ângela, que está entregando um documento à secretária. Pensando com seus botões, ele diz a si mesmo que, se vai fazer alguma coisa para salvar o comparsa, tem que ser naquele exato momento e resolve abordar a moça. Mas a moça, quando se vira e dá de cara com Dário, imediatamente se lembra do que ele fez no dia do casamento de Álvaro. Assustada, ela dá a entender que reconheceu o sujeito, mas ele pede que ela não faça nenhum escândalo e pede que ela o acompanhe até sua sala. Furiosa, depois que o médico fecha a porta, a moça joga na cara dele que o reconheceu. Mas Dário, se fazendo de bom moço, resolve perguntar por que ela continua na capital e a aconselha a voltar ao seu povoado para evitar mais humilhações. Ele ainda revela que Álvaro se casou com Samantha por dinheiro. Mas a enfermeira não dá o braço a torcer e responde que isso é assunto dela e não tem que dar explicações para quem não a conhece. Com a cara mais cínica do mundo, o sujeito informa que sabe tudo sobre ela, pois Álvaro contou tudo e insiste para que ela vá embora de uma vez da cidade, pois assim poderá evitar mais sofrimento. O infeliz resolve completar o raciocínio, dizendo à moça que ela precisa aceitar que seu amigo nunca a levou a sério e acaba ganhando um sonoro bofetão. Ângela aproveita para perguntar onde seu marido está e descobre que o rapaz está retornando à capital de sua viagem à Costa Rica. Dário quer saber se ela precisa de mais alguma coisa e a moça joga na cara dele que seu marido vai ter que pagar pelo que fez. Logo depois que deixa a sala do pediatra, ela liga para sua advogada, dizendo que já descobriu o paradeiro de Álvaro e ele deve chegar naquela noite à capital. Enquanto isso, em São Jacinto, com a cabeça toda enfaixada, Fulgêncio faz a caveira de Adela para seu cunhado na delegacia. Ele diz que quando chegou à casa de seu compadre, pegou a mulher o asfixiando com o travesseiro, mas já era tarde demais, e começa a chorar, dizendo que o homem não merecia uma morte assim. E naquela noite, no banheiro do hospital, Ângela liga para seu amigo Ed, contando sobre sua conversa com Dário. O rapaz trata de acalmar a moça, mas ela conta que o sujeito disse que ela não tem mais razão para seguir na capital, e talvez ele tenha razão, pois não tem mais sentido que ela continue na cidade.
Ed contesta e diz que ela não pode embarcar nas ameaças do pediatra, porém, a enfermeira está disposta a ligar para Padre Marcos, em seu povoado, para que ele a ajude a voltar para casa. Mal ela desliga o celular, Padre Marcos liga para ela, dizendo que quer cumprimentá-la por seu ingresso na faculdade de medicina. Sentada no chão do banheiro, a moça diz que era exatamente sobre isso que gostaria de falar, mas o sacerdote não para de falar e conta que todo o povoado está torcendo por ela. Uma das moças presentes tira o telefone da mão do religioso e pede que seus acompanhantes deem os parabéns para a moça. Emocionada, a enfermeira conta que vai continuar sua jornada na capital e recebe uma salva de palmas dos habitantes do povoado. Nesse meio tempo, em São Jacinto, Adela consegue chegar à casa de Martina, mas a mulher explica que ela está sendo procurada pela polícia, e se ficar ali, as autoridades vão encontrá-la. De repente, elas escutam a sirene do carro da polícia e Martina dá um dinheiro para a amiga ir embora da cidade. Adela consegue fugir, sem ser vista, escondida nas sombras da noite. Enquanto isso, no hospital, o médico de Mirta avisa Leonardo e Sandro que precisam levar a mulher para outra cirurgia. Ângela, que acompanha seu amigo e professor, se comove com a choradeira do pai e do filho. Sandro não se conforma com a situação da esposa, assim como Leonardo. Mas a enfermeira tenta consolar o médico, dizendo que ele precisa ter fé, e os dois se abraçam novamente. Do outro lado do mundo, em São Jacinto, Adela continua fugindo pela noite escura, pelo meio do mato para não ser vista. E no hospital, Leonardo conta a Ângela que está se sentindo inútil por não ter conseguido ajudar a mãe. Mas a enfermeira jura que ela sempre vai estar por perto, se ele precisar de um ombro amigo. Mas o doutorzinho está confuso e pergunta: como é que pode estar acontecendo o pior e o melhor na minha vida ao mesmo tempo? Eu acho que você me entende. E na hora em que os dois vão dar seu primeiro beijo, a desbotada da ex-noiva do rapaz aparece no recinto para estragar o clima. Atônito, Leonardo quer saber o que Alma está fazendo, pois não sabia que ela tinha voltado ao país. Percebendo que está disputando terreno com a enfermeira no coração do rapaz, a oxigenada resolve dar o maior abraço no médico, dizendo que estava preocupada com ele, por toda a situação que está enfrentando. A mulher conta que acabou de chegar ao México e foi direto para o hospital, pois como ele sabe, ela e Mirta sempre foram amigas, e não deixaram de se comunicar enquanto ela esteve fora. Mas a nojenta não perde a oportunidade de perguntar ao ex-noivo se interrompeu alguma coisa e ele resolve apresentar a enfermeira. Mas, quando Ângela estende a mão para cumprimentar a rival, Alma simplesmente a ignora. Porém, a serpente quer saber se os dois são namorados e a enfermeira explica que os dois são apenas amigos. E já é tarde da noite quando o avião de Álvaro e Samantha pousa no aeroporto da capital mexicana. Mas o rapaz é identificado pelo agente que o aguarda. O policial informa os direitos do advogado e avisa que ele está sendo preso pelo crime de bigamia. Samantha fica perplexa com a situação. E naquela madrugada, Adela, que está na praia tentando fugir da polícia, resolve se sentar para comer um pedaço de pão e pergunta a Deus por que ela está passando por tudo aquilo. Enquanto isso, no aeroporto, a rosca de Álvaro fecha e não passa nem agulha ensaboada. Samantha diz ao policial para ele não encostar em seu marido. O topetudo tenta argumentar, dizendo que sabe que as autoridades apenas têm uma intimação. Porém, o homem explica que nas últimas horas apareceram provas contra ele e pede que o rapaz os acompanhe. Antes de ir com os policiais, ele pede a Samantha que ligue para seu pai. Porém, a moça, preocupada com sua imagem pública, mete um óculos enorme, cheio de strass, para tentar se esconder de mais um escândalo. E no hospital, Sandro aparece para ajudar o filho na saia justa em que se meteu. Ele quer saber o que Alma está fazendo ali, pois não acha ser necessária a presença dela. A moça tenta explicar que ficou preocupada com Mirta e resolveu visitar a amiga. Porém, o engenheiro agradece e diz que a esposa acabou de ir para mais um procedimento e não sabe quanto tempo isso vai demorar. Mas a entojada diz ao homem que tenha fé e, como quem não quer nada, o chama de sogro. Logo em seguida, pede desculpas, dizendo que foi o costume. Todo mundo fica apreensivo, principalmente Ângela. Mas Sandro, que não está a fim de papo mole, manda a moça ir descansar. No entanto, Alma insiste, dizendo que vai ficar no hospital para fazer companhia a ele e ao filho. No cortiço, Pablo e Abel estão levando outro sermão por causa da aposta. Desta vez é Gibo, que não para de falar e ainda diz que os dois traíram sua amizade. Como dois guris cagados, eles ouvem o menino e tentam se explicar. Pablo pede desculpas, mas o garoto não quer saber e avisa que não vai mais permitir que algo do tipo aconteça.
Mas Gibo está furioso, e por mais que os rapazes prometam não fazer mais apostas, ele emenda: se vocês quiserem algo com minha mãe, não façam mais apostinhas. Mãe é mãe e vocês têm que respeitá-la. Se querem algo, falem comigo primeiro, como Deus manda, e me chamem de senhor daqui por diante. Além disso, o garoto resolve colocar os marmanjos de castigo e os manda para a cama sem jantar. Porém, Pablo resolve pedir permissão a Gibo para conquistar Luz e o faísca atrasada do Abel. Aproveita o ensejo, dizendo que ele também quer permissão. Os dois começam a discutir de novo, mas Gibo interrompe, dizendo que o pai vai dar um jeito nele. Só que não adianta, e a discussão continua. Naquela mesma noite, a polícia e o legista vão ver o corpo de Gabino. O médico confirma que o homem realmente foi asfixiado com um travesseiro, conforme a versão de Fulgêncio. Porém revela que dificilmente uma mulher como o delegado descreveu jamais teria força suficiente para matar o sujeito. Mas o inspetor argumenta que, se a tal mulher estivesse tendo um surto quando matou o marido, poderia ser que ela tivesse força suficiente para isso, já que, segundo consta, a esposa do defunto não sabe nem quem realmente é, pois no povoado ela é conhecida como a Louca do Mar. E na capital, Geraldo encontra Dário na delegacia. O empresário quer saber sobre o advogado de Álvaro, e o pediatra conta que ele já está vendo os trâmites judiciais, e é de total confiança. Mas o pai de Samantha diz que preferia chamar sua equipe de advogados. Porém, Dário argumenta que a essa altura do campeonato, quanto menos gente souber da história, melhor. Mudando de assunto, o médico resolve perguntar por Samantha, e Geraldo conta que a filha está na mansão, e está muito mal com tudo o que está acontecendo. Ele ainda conta que sua esposa também está passada com tudo aquilo, avisando que não pretende que Samantha vá até a delegacia, e se tiver que ir, que seja somente quando for imprescindível. Preocupado, Geraldo diz a Dário que vai precisar contar com ele, pois deve se ausentar da presidência do hospital temporariamente, e pede que ele assuma seu lugar. Surpreso, o pediatra aceita imediatamente, com a recomendação de que não abra a boca para comentar nada do que está passando na família dos Vega. Nesse meio tempo, no hospital, Sandro pergunta ao filho o que Alma foi fazer ali. Leonardo conta que a moça foi ver Mirta, pois ao que parece, as duas nunca perderam o contato. Mas o engenheiro alerta ao médico que a sua ex-noiva está sobrando na cena, pois os dois não têm mais nada a ver e teme que a entojada volte a magoá-lo, pois ainda estava em processo de recuperação do pé que levou na bunda, semanas antes do casamento. Leonardo diz ao pai que já é bem grandinho e pode resolver seus próprios problemas. Porém, Sandro o questiona, e o rapaz acaba admitindo que, de fato, a presença de Alma pode trazer à tona velhos sentimentos, mas ele está maduro o suficiente para saber como os encarar. E como o pai é pai, Sandro pede ao filho que prometa não deixar a moça partir seu coração novamente. Levando para o lado da brincadeira, Leonardo quer saber se o engenheiro conhece algum remédio para corações partidos, e o homem responde que desconhece, e ainda lembra que o médico ali é o filho. Os dois começam a rir, e Sandro diz que só um amor mais forte pode curar um coração partido e sugere aquele que o filho sente por Ângela. Leonardo nega, dizendo que os dois são apenas amigos, mas o pai não acredita e lembra que consegue perceber como o rapaz a olha e como a trata. Desconcertado, o médico diz que o pai tem uma enorme imaginação e sugere que ele poderia ser um grande escritor de novelas mexicanas. Sem deixar a peteca cair, Sandro responde: o diabo é esperto por ser velho, não por ser diabo. Leonardo pega café para Ângela e percebe que a moça está discutindo ao celular. Ela está conversando com Aníbal, que exige a presença da moça imediatamente em seu estúdio, explicando que o cliente viu as fotos da moça e exige que ela o acompanhe para divulgar uma marca de queijos. O médico percebe que a amiga está cada vez mais alterada e resolve escutar a conversa. Ângela continua argumentando, pedindo que o sujeito contorne a questão e procure outra moça. Mas Aníbal não se convence. A moça avisa que está no hospital e não vai poder ir. Porém, Aníbal ameaça cobrar juros pelo empréstimo que fez a ela. Não adianta. Ângela diz que tem outras ocupações e não está disponível, afirmando que está disposta a pagar o que pegou emprestado. Mas ele precisa avisar com antecedência, pois a agenda da moça está cheia. Ela ainda diz que está no hospital e não vai. O cafetão fica pé da vida e diz a ela que vai deixar passar desta vez. Mas ela que não se faça de louquinha, avisando que não vai mais ter uma próxima oportunidade. Leonardo, que percebeu que a amiga ficou ainda mais chateada depois da ligação, pergunta se ela está bem ou precisa de algo, mas a mocinha nega, dizendo que está tudo bem. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Nestor, o advogado de Álvaro,
finalmente aparece e encontra Dário e Geraldo na recepção da delegacia. Ele conta que já está esperando a liberação dos despachos e, ao ser apresentado ao sogro de seu cliente, avisa que vai fazer todo o possível para resolver aquele mal-entendido. Tentando controlar a raiva, Geraldo responde que realmente espera que seja um mal-entendido, pois, se toda aquela situação for verdade, se retira e tira o nome de sua família do processo. Mas Nestor, tentando ser otimista, diz que tudo vai ser resolvido. Agora, Dário quer saber se o advogado conseguiu livrar a cara do amigo da cadeia e o homem explica que não houve tempo, pois o rapaz já está preso e foram apresentadas provas. Geraldo quer saber de que provas o advogado está falando, mas Nestor explica que ainda não sabe e está esperando a cópia dos autos do processo. Dário se preocupa, mas Nestor explica que já distribuiu umas propinas e sabe que a representação contra Álvaro está sendo feita por uma advogada que se chama Nancy Sanchez, mas ela não será notificada da prisão até o dia seguinte. O clima fica ainda mais tenso quando Geraldo diz que não concorda com a maneira de agir do advogado de seu genro, mas, se ele acha que serve, que vá em frente, e quer saber quais são os próximos passos. Nestor explica que vai pedir a liberdade condicional de seu cliente, para que ele possa responder ao processo em liberdade, mas certamente terá que pagar uma fiança. E antes que o Nestor se retire, Geraldo deixa bem claro que quer absoluta discrição, pois não quer que a situação se torne um escândalo. Nestor diz que vai tomar todas as providências para atender ao pedido do empresário que avisa que, se esta história for verdade, vai mandar Álvaro para o quinto dos infernos, literalmente. Dário, apavorado, diz que esta não é a saída, mas o homem não quer saber e ainda afirma que não vai deixar seu nome ser jogado na lama. O pediatra defende o amigo, dizendo que não acredita que Álvaro tenha sido capaz de fazer algo assim, mas a cara de Nestor entrega o caráter de seu cliente. Na mansão, Samantha está fazendo um buraco no chão da sala de tanto andar para lá e para cá. Beatriz, que não aguenta mais acompanhar a filha com o olhar, pede que ela se acalme, mas a Patricinha faz todo o relatório do que está acontecendo com ela e ainda finaliza dizendo que não suportaria outro escândalo. A campainha toca e é Oscar, que chegou às pressas à casa da influencer, dizendo que, até aquele momento, não havia saído nada nas mídias sociais. Do outro lado da cidade, na pensão, Aníbal e Yolanda tomam um trago com o cliente do cafetão, que está furioso com o furo de Ângela naquela noite. O homem não aceita que os dois substituam a moça por outra garota, mas ele não aceita e diz que, se eles não cumprirem a promessa de lhe dar a enfermeira, vão ter que devolver o dinheiro. Na mansão, Samantha encomenda uma pesquisa sobre Ângela a Oscar e manda o rapaz chamar o outro Aspone, Tony, porque eles precisam se meter com urgência na vida da enfermeira. No hospital, Alma continua cercando o ex-noivo, e na cadeia, Nestor finalmente consegue falar com Álvaro e pede que ele conte toda a verdade, pois do contrário, não vai poder ajudá-lo e pergunta na lata do infeliz: Álvaro, você realmente se casou com Ângela, sim ou não? Olha só, daqui a poucas horas vão me entregar a cópia do processo já com as provas que eles alegam ter. Portanto, preciso saber da verdade. Álvaro admite finalmente a cagada, mas diz que já estava saindo com Samantha antes de tudo acontecer, justificando que se casou com Ângela, simplesmente porque se apaixonou. Mas no meio da conversa, ele diz ao advogado que precisa salvar seu casamento com a Pat, e ainda tem a cara de pau de perguntar se o homem sabe de quantos milhões ele está falando. Sem deixar Nestor falar, o rapaz completa e revela que tem uma boa grana para ele também, se conseguir resolver a situação, e avisa que desta vez tem cobertura, pois seu casamento com Ângela não tem mais valor legal, pois pagou ao juiz que realizou a cerimônia para que ele anulasse o matrimônio. E no hospital, Ângela pega Sandro bebendo. O homem tenta se justificar de todas as maneiras, mas ela diz que o que o engenheiro faz não é de sua conta. Emocionado, o homem pede a ela que nunca deixe seu filho sozinho. Na cadeia, Nestor coloca 1000 dúvidas na cabeça do cliente sobre o que ele fez e pede que o rapaz dê todas as informações possíveis sobre o tal casamento. O rapaz, desesperado, pede ao homem que o tire dali e jura pagar um bom dinheiro. Na cafeteria do hospital, Leonardo e Alma ainda tentam manter uma conversa, mas o assunto acaba. Ângela chega e a doida vê. Obviamente ela começa com o papinho de que nunca esqueceu o médico e blá blá blá, aproveitando para dizer que o motivo real de sua visita ao hospital foi para vê-lo. Leonardo está simplesmente de cara com a desfaçatez de Alma que continua se fazendo e pedindo desculpas por magoá-lo no passado, mas afirma que teve que voltar por sentir muito a sua falta.
Ela ainda diz que acredita que aquele não é o local nem o momento para tocar no assunto, e o médico indignado responde: "Tens razão. Esse não é o local nem o momento para falar de nós, porque não existe mais nós. Você se encarregou disso, te lembra?" E quando a entojada está se preparando para responder, Ângela, que estava ouvindo o papo, dá um encontrão no garçom que derruba a bandeja cheia de pratos, fazendo o maior barulhão. Luciano aproveita a oportunidade para se livrar da chata e se oferece para ajudar a juntar tudo. Sem graça, Ângela não sabe o que dizer. Em São Jacinto, Adela adormece na beira da praia e sonha com sua mãe e sua filha. Ela está recordando o dia em que saiu de barco para procurar seu falecido marido no mar e nunca mais voltou. Em seus sonhos, ela relembra a tempestade que virou seu barco e a levou até aquele povoado. Enquanto isso, na saída do hospital, Alma resolve ir implicar com Ângela e puxa papo com a moça, que inocentemente cai na teia da aranha peçonhenta. A enfermeira acaba contando que é do interior e está na capital para terminar a faculdade de medicina. Ela ainda conta que foi Leonardo quem a ajudou a entrar na universidade, e por isso se tornaram bons amigos. Mas a cebosa não tá afim de largar o osso e manda Ângela ir embora, pois a família do médico vai passar a noite ali, acompanhando Mirta. Ângela responde que sabe disso, mas está ali para dar força a Leonardo. E a doida, sem nenhum senso de semancol, diz à enfermeira que ela não precisa se preocupar, pois é para isso que ela está ali. Educadamente, a moça agradece e diz que prefere ficar, pois não pode deixar o amigo sozinho. Alma insiste, mas a enfermeira diz que, se ela faz tanta questão, as duas podem ajudar Leonardo. Sem saída, a oxigenada acaba aceitando a proposta, mas avisa que pode ficar na cidade por dias ou para sempre, dependendo do que o tempo reserva para ela. No dia seguinte, enquanto Alma baba no sofá da suíte onde Sandro passou a noite, Ângela chega com um café e diz que ainda não teve nenhuma notícia de Mirta. O celular da moça toca e é a advogada, informando sobre a prisão de Álvaro. Sandro escuta a conversa e quer saber se está tudo bem. Porém, a moça explica que precisa se ausentar para resolver algo importante, mas volta logo. E do outro lado da cidade, Abel está saindo para levar Guibo à escola. Luz dá sua bênção ao filho e o beija na testa. O rapaz aproveita a oportunidade para dizer que também quer um beijo e a garota manda o rapaz andar. Segundos mais tarde, Félix aparece para ameaçar mais uma vez a esposa, dizendo que ela vai ter que aceitar a sua proposta por bem ou por mal. Luz afirma que não vai fazer isso, e o sujeito mete o dedo na testa da garota, dizendo que logo ela vai ver quem tem razão. E enquanto Yolanda vai à casa de Mirta cobrar seu dinheiro e descobre que a mulher está hospitalizada em estado grave, Leonardo tenta mais uma vez falar com Júlio e acaba deixando uma mensagem. Porém, nesse meio tempo, a esposa do ex-militar trata de destruir o chip do aparelho do marido, enquanto o transfere para outro hospital, ainda desacordado. Em São Jacinto, Fulgêncio trata de espalhar sua versão sobre a morte de Gabino. Na praia, Adela continua caminhando sem rumo, jurando para si mesma que não vai parar até encontrar a menina de seus sonhos. E na capital, Pablo e Luz tomam coragem e vão conversar com Beatriz. Eles dizem que precisam ser honestos com ela, mas a mulher acaba desmaiando. Nesse meio tempo, Ângela chega ao tribunal para se encontrar com sua advogada, mas, na entrada, acaba esbarrando em Samantha, que logo a reconhece. Assustada, a moça corre para pegar seu lugar. No hospital, Mirta recupera a consciência e vê que o filho está ao seu lado. Mas logo em seguida, ela se dá conta da presença de Alma e percebe que algo está errado. Puxando o lençol, Mirta descobre que sua perna foi amputada e se desespera. Sandro assiste tudo de longe, chorando. Enquanto isso, no tribunal, a sessão começa. Álvaro aparece algemado e escoltado por um policial. O juiz dá início e pede que ele diga se reconhece as mulheres que estão ali. Do outro lado da cidade, Leonardo tenta acalmar a mãe e explica que aquela foi a única alternativa para salvar sua vida. Porém, Mirta diz que não quer viver daquela maneira, e Alma aproveita para consolar a amiga. Sandro tenta consolar a esposa, mas ela manda o homem ir embora e o amaldiçoa. Furiosa, ela pede para ficar sozinha, dizendo que não quer ver ninguém. Nesse meio tempo, Álvaro responde ao juiz e afirma que conhece as duas. O juiz avisa que mentir no tribunal é crime e ele poderá ser preso por isso. O rapaz diz que compreende, e então o magistrado pergunta se é verdade que ele se casou com Ângela antes de se casar com Samantha, porém, sem se separar da primeira esposa. O clima pesa. Na mansão, Pablo e Luz cuidam da patroa, que já recobrou a consciência. Ela diz que não quer ir para nenhum hospital
e pergunta o que os dois empregados queriam contar. Mas os dois inventam uma desculpa, e a mulher pede para dormir um pouco. Do lado de fora do quarto, Pablo pergunta a Luz por que ela não o deixou contar a verdade sobre Álvaro, e a empregada alega que a mulher está muito doente, e não precisa ser incomodada mais ainda. Neste meio tempo, Álvaro admite que foi casado com Ângela antes de Samantha e a moça se possui. A advogada segura sua cliente, e o juiz pede ordem no tribunal. O topetudo continua contando sua história e diz que conheceu a enfermeira em uma de suas viagens de trabalho, e acabou se apaixonando por ela. Por isso se casou. Se fazendo de vítima, Álvaro diz que cometeu um erro e nenhuma das duas mereciam passar por aquilo. Enquanto Ângela chora, Samantha grita e mais uma vez o juiz pede silêncio na corte, avisando que mais um pite e ele vai pedir que as moças se retirem da sala. E Álvaro, continuando seu dramalhão, baixa o topete e diz que a única coisa que pode fazer é pedir perdão do fundo de seu coração. O infeliz diz que nunca vai conseguir se perdoar pelo que fez. Enquanto isso, na fundação, Leonardo toca a vida e recebe documentos da instituição da secretária, mas estranhando, ele quer saber por que Dário não entregou os papéis pessoalmente. A moça explica que tanto o pediatra quanto o Geraldo saíram cedo para resolver um problema e ainda não voltaram. Ela ainda avisa que o reitor da universidade ligou, dizendo que ele pode tirar folga por quanto tempo for necessário para atender a mãe doente. Nesse meio tempo, no tribunal, Samantha resolve abrir a boca novamente e pergunta ao marido se Ângela o pressionou para que ele se casasse com ela. Indignada, a enfermeira se levanta e quer saber por que a entojada está dizendo aquilo. Mas Álvaro se mete e diz que a culpa do que aconteceu é toda dele, e Ângela não tem nada a ver com isso. Ele diz ainda que reconhece seu erro e está disposto a assumir todas as consequências. Nestor resolve abrir a boca e pede a soltura de Álvaro, mas o magistrado nega e ainda diz que quer todos os argumentos dele no caso por escrito. Antes de encerrar a sessão, ele pede que os advogados fiquem atentos à data da próxima audiência, pois é possível que peça às esposas do rapaz para testemunharem. E antes que Álvaro seja levado algemado de volta para o Chilindró, Ângela despenca no choro e pergunta ao rapaz como ele pode jogar daquela maneira com seus sentimentos. Samantha, por sua vez, avisa ao marido que não vai lhe dar o gosto de vê-la chorar, mas promete que o único que realmente vai se cansar de tanto derramar lágrimas pelo que fez é ele, e ainda diz: mesmo que você tente, o tempo de vida que você ainda tem aqui não será suficiente para pagar a humilhação que você está me fazendo passar. Do lado de fora, Geraldo espera pela filha que, ao sair da sala de julgamento, se abraça na moça, enquanto ela observa Ângela saindo com sua advogada. No banheiro da corte, Nancy tenta acalmar sua cliente, mas a patricinha chega, dizendo que as duas têm muito a conversar. A advogada pede que a conversa seja em um outro momento, mas Samantha a interrompe e diz que isso quem tem que decidir é Ângela. E como a enfermeira não tem medo de nada, acaba concordando com a rival, mas diz que isto vai ter que ficar para outra hora. Samantha insiste, mas Nancy dá a ela seu cartão e diz que a moça tem que respeitar a vontade da enfermeira e, se quiser, pode ligar para ela para marcar o encontro. Depois que as duas saem, Samantha despenca, mas trata de se controlar. Enquanto isso, no hospital, Mirta está dando o maior escândalo. Sandro tenta acalmá-la, mas ela grita: sai já de perto de mim, seu maldito bebum! Não me toque! Saiam todos daqui imediatamente! O médico também tenta, mas é chamado de maldito carniceiro. Mirta grita que quer morrer e quer que todos a deixem em paz. As enfermeiras chegam. O fuzuê está formado e a esperta da alma, no meio da confusão, aproveita para dar o braço ao ex-sogro. Do outro lado do mundo, em São Jacinto, Adela continua caminhando sem rumo pela praia. Exausta, a mulher implora a Deus para que ele lhe dê forças e guie seus passos para encontrar a pequena com que sempre sonha. E na periferia, Abel corre para lá e para cá na cozinha, quando Gibo aparece para saber se a comida está pronta. O garoto está vestido com um uniforme novo da escola e diz que foi um colega do colégio quem lhe deu. De repente, o garoto se dá conta que algo está queimando. Abel se apavora. Pura aparece e o rapaz tenta esconder a frigideira em chamas, mas a avó, gritando fogo, fogo, joga um balde de água no neto. Na mansão, Luz e Pablo conversam enquanto regam o jardim. O motorista continua insistindo em suas cantadas, mas a moça diz que ele está proibido de falar estas coisas. Preocupado, o rapaz quer saber se ela pode perdoá-lo pelo que fez. A doméstica diz que sim, mas ele ainda precisa batalhar muito para ganhar pontos com ela. Mesmo assim, o rapaz não cala a boca e acaba tomando o maior banho de mangueira. Alguns minutos mais tarde, já no escritório de sua advogada,
A moça agradece o ombro amigo da mulher, mas avisa que quer saber por que foi trocada por Samantha, pois não acredita que o rapaz tenha feito isso só por dinheiro. Nancy avisa sua cliente que ela vai sofrer muito se for por esse caminho, e pergunta se a moça está realmente disposta a descobrir toda a verdade. Na mansão, Samantha também já está em casa, e ganha abraços de seus pais. A moça diz que agora precisa saber o que vai fazer da vida. Beatriz e Geraldo sugerem que ela se divorcie de Álvaro, mas ela explica que, segundo o advogado, seu casamento não vale nada, pois, perante a lei, o que vale é o primeiro casamento do rapaz. Beatriz então lembra que, mesmo assim, ela continua casada com Álvaro no religioso. Indignado, Geraldo jura se vingar do genro e promete que vai tirar tudo do rapaz, garantindo que ele vai apodrecer na cadeia. O empresário ainda jura que vai fazer com que todo mundo saiba o tipo de pessoa que o rapaz realmente é. Mas Samantha diz que não quer que o pai faça isso, argumentando que não pretende cair na boca do povo. Beatriz concorda com a filha e diz que o assunto precisa ser tratado com muito cuidado. A Patricinha revela ao pai que pretende conversar com o marido em particular, pois ele tem muitas coisas a explicar, e que também precisa falar com Nestor. Geraldo argumenta que ela não deve falar com o tal sujeito, que não é de confiança, e prefere que a moça converse com um de seus advogados. Samantha aceita a proposta do pai, mas avisa que vai falar com Angela, porque quer ter todas as informações necessárias antes de tomar uma atitude. Ela também pede que os pais não comentem nada com ninguém sobre o que aconteceu. Enquanto isso, no escritório de Nancy, Angela diz que precisa conversar com Samantha e a advogada a aconselha a encontrar a rival em um local neutro, como uma cafeteria ou um restaurante. Neste momento, o celular da enfermeira toca e é Leonardo. Ela pede desculpas por ter se ausentado do hospital e avisa que ainda está com sua advogada. Mudando de assunto, Angela quer saber como está Mirta, e o médico conta que sua mãe teve uma crise nervosa quando soube que sua perna foi amputada, mas agora está sedada. A enfermeira diz que é difícil aceitar algo assim e ela vai precisar de tempo para aceitar. Desolado, o rapaz concorda e a moça completa, dizendo que está preocupada com ele e com seu pai e, por isso, pretendia passar mais tempo no hospital. Agora é a vez de Leonardo mudar de assunto e quer saber quantas aulas mais Angela pretende perder na universidade. De repente, ela se lembra que teria aula com Duarte naquele dia e vai dar um jeito de comparecer. Mas o médico quer saber quando a moça vai dormir, pois, com tudo isso e seu trabalho à noite, vai ficar difícil ela descansar. Aproveitando a oportunidade, Leonardo pergunta quais os serviços que ela está prestando à noite, mas a moça diz que vai contar a ele sobre isso depois, pois está na frente de sua advogada. O moço então dá uma força para a amiga e desliga o telefone. Nancy percebe a felicidade da moça ao falar com o médico, e ela dá uma desculpa, totalmente sem graça. No cortiço, Pura está dando um jeito no uniforme novo de Gibo, e diz ao menino que a roupa, do jeito que estava, parecia mais uma roupa de palhaço. O garoto argumenta, dizendo que o uniforme era de seu colega, mas Pura avisa que agora o menino tem uma família e não vai mais andar por aí como um qualquer. Ela termina as calças do garoto e manda ele experimentar, mas acaba passando mal. O menino se preocupa, porém, a avó diz que está velha e aproveita para dar uma bronca em Abel, perguntando o que ele está esperando para deixar a cozinha limpa. Na mansão, Lu se diverte com Pablo, que está trocando o uniforme, depois do banho de mangueira que levou. Só de cueca samba canção e camiseta, o rapaz se preocupa, pois pode ser chamado pelos patrões. Dito e feito. Samantha começa a chamar pelo motorista e ele aparece todo bagunçado, e Luz tenta se esquivar subindo as escadas. Mas a Patricinha entende tudo errado, e por mais que Pablo diga que a doméstica o molhou enquanto estavam regando os jardins da casa, a moça acha que os dois estavam de lesco-lesco e dá a maior bronca. Mas o motorista, não satisfeito, resolve abrir a boca novamente para dizer que ele e a empregada já sabem o que aconteceu. Furiosa, Samantha dá outra bronca no casal e diz que os dois não sabem de nada, e que isso fique muito claro, pois não quer seu nome em boca de Matilde, ou podem ser demitidos. Sem o seu gel modelador, Álvaro recebe seu advogado na cadeia e quer saber qual é a sua real situação. Nestor revela que o processo dele não vai bem, e o rapaz pergunta se a sua última cartada seria o perdão de Angela. O advogado confirma e ainda diz que, como ele aceitou sua culpa do crime na frente de um juiz, o futuro dele está nas mãos das duas mulheres, as quais ele enganou. O homem ainda avisa que sua única saída é realmente o perdão da primeira esposa, ou poderá enfrentar de 2 a 5 anos de cadeia e uma fiança gigantesca. Nestor diz ainda que se Geraldo resolver se meter, a situação vai ficar ainda pior, mas o arrogante não se convence,
e diz a Nestor que vai conseguir o perdão da enfermeira. Por mais que o homem diga a seu cliente para cair na real, ele continua com sua convicção e diz: aqui dentro, não tenho dinheiro e não tenho poder, mas tenho astúcia e tempo. Vou pensar bem como vou fazer as coisas, mas desta vez não vou errar. E no final das contas, vou conseguir o perdão de Angela e o dinheiro de Samantha. Nesse meio tempo, Angela chega apressada à universidade e encontra Ed. O rapaz diz que ficou feliz pela amiga ter conseguido enjaular o marido, mas avisa que sabe que ela pode ajudar os colegas a passarem nas provas de Leonardo, pois, como sua amiga, precisa descobrir as respostas do teste. Porém, a moça ri e diz que nunca vai fazer isso, dando gargalhadas. Mais tarde, de volta à pensão e depois de um belo banho, Yolanda aparece no quarto da moça, dizendo que não quer pressioná-la, mas precisa que a enfermeira pague o aluguel do mês. Angela diz que achava que Aníbal tinha pagado tudo, mas a mulher avisa que o dinheiro que o sujeito lhe deu acabou e a aconselha a aceitar todos os serviços que o sujeito oferecer, pois assim, além de pagar sua dívida com ele, também terá dinheiro para pagar seu quarto na pensão. E nesse meio tempo, Samantha vai à delegacia tirar satisfação de Álvaro. A moça diz que o rapaz acabou perdendo tudo, e se não tivesse feito tanta cagada, teria uma vida perfeita ao seu lado. O falcatrua admite que ela está certa e tenta explicar, mas diz que sabe que ela nunca iria acreditar nele. Os dois discutem e Samantha insiste em saber a verdade. Ela pergunta, por fim, se ele está apaixonado por Angela. Álvaro, sem dizer uma palavra, responde apenas com o olhar. Leonardo vai ver a mãe no hospital e conta a ela que ainda não pode ir para a casa, mas Mirta diz ao filho que não quer mais ficar ali e ainda pergunta para que serve o diploma de doutor e um cargo no hospital, se não pode fazer a sua vontade. Desconcertado, o rapaz explica que é importante que monitorem a cirurgia para evitar nova infecção. Porém, a mulher não se convence. Leonardo tenta dizer que podem existir outras alternativas de tratamento, porém a doida grita que não quer próteses, e sim, sua perna de volta. Alma chega e pede para ver a amiga. Quando ficam sozinhas, a moça jura que jamais vai deixar a sua ex-sogra enfrentar tudo sem a sua ajuda. Na cadeia, Álvaro confessa a Samantha que não sabe se pode chamar de amor o que sente por Angela e que se deslumbrou com a moça. O falcatrua ainda coloca a culpa de tudo na enfermeira, dizendo que foi ela que quis se casar com ele logo que se conheceram. E ele, ao vê-la tão indefesa e com tantas dificuldades econômicas, acabou cedendo. Para completar, se fazendo de coitado, Álvaro conta que a moça argumentou que os dois poderiam ter uma bela vida juntos, e Samantha fica ainda mais indignada, dizendo que isso era óbvio, pois além de ele ser bonito, também é da capital, ou seja, um bom partido. Mais uma vez, o rapaz defende Angela e diz que ela tem um sonho e quer ser médica, mas não tinha condições de pagar seus estudos. Ainda mais furiosa, Samantha está convencida de que Angela deu o golpe do baú, e o falcatrua confirma, dizendo que desde o começo, a moça pediu que ele pagasse seus estudos e lhe arrumasse um emprego. Agora, Álvaro posa de inocente e diz não acreditar que a moça do interior quisesse enganá-lo, e ainda revela que voltou para a capital, porque se deu conta de que não conseguiria viver sem o amor de Samantha. Cada vez mais convencida, a patricinha decreta: você se achou muito esperto, mas na verdade foi aquela vadia quem te enganou. Enquanto isso, Angela conta tudo o que aconteceu com ela e o marido, durante o julgamento. A doméstica trata de consolar a amiga, dizendo que ela é forte e conseguiu se livrar do estorvo. Mas a enfermeira está preocupada e conta que Yolanda está cobrando o aluguel, além do dinheiro que ela emprestou para pagar o vestibular. Angela também conta que está devendo a Aníbal, e mesmo que não queira, vai ter que continuar trabalhando para o sujeito. Yolanda trata de escutar tudo escondida atrás da porta. Na cadeia, Álvaro continua atuando e diz a Samantha que não acredita que Angela seja capaz de enganá-lo daquela maneira. Quanto mais ele fala, mais Samantha se convence que o marido é um idiota. Na pensão, Luz diz a Angela que emprestaria o dinheiro se tivesse, mas a enfermeira revela que jamais aceitaria e ainda completa afirmando que pensa em fazer mais uns 2 trabalhos para Aníbal, pois não gosta nada do serviço que está fazendo. Agora, Luz quer saber como ela vai fazer para conseguir dinheiro e pergunta sobre o empréstimo. Desolada, Angela conta que não conseguiu nada no banco e vai ter que vender a casa do povoado, que foi herança de sua avó. Nesse meio tempo, Alma continua conversando com Mirta no hospital e diz que se tivesse chegado alguns dias antes ao país, talvez pudesse ter evitado que a mulher tivesse sua perna amputada. Deprimida, Mirta confessa que não sabe o que vai fazer
mas muda de assunto e quer saber por que a ex-nora voltou ao México. A moça conta que teve tempo para pensar em tudo e decidiu voltar, principalmente por causa das condições da amiga. Ela diz ainda que vai retomar a carreira e procurar um apartamento para morar. Porém, Mirta a interrompe e diz que Alma não vai precisar procurar nenhum lugar e quer que a garota more na casa dela. Do outro lado do mundo, Adela chega a outra praia e avista um pescador e seu barco. Mas quando vai tentar chamar o homem, acaba desmaiando. Na periferia, Luz e Ângela estão se despedindo na porta da pensão quando Geraldo chega e diz que precisa muito conversar com a enfermeira, pois os dois têm muito o que esclarecer. E Álvaro continua se fazendo de coitado, tentando convencer Samantha que sua vida e seu amor verdadeiro pertencem a ela. Porém, a Patricinha deixa claro que é tarde demais, já que nunca vai poder perdoá-lo. O rapaz incrementa a atuação e, quase chorando, pede mais uma vez perdão por tudo que a fez passar e ainda completa: Samantha, eu preciso que você me perdoe por prejudicar sua reputação, por destruir sua carreira de influencer, por todo o escândalo que você vai ter que passar com a nossa separação e por fazê-la passar por ridícula na frente de todo mundo. De repente, a Patricinha se dá conta que o buraco é mais embaixo e percebe que se tomar uma atitude apressada, poderá colocar muita coisa em jogo e se apavora, dizendo que nada do que o marido falou vai acontecer. Ele continua insistindo na sua história e diz: Samantha, se você terminar comigo, todo mundo vai ficar sabendo que seu marido se casou primeiro com uma mulher insignificante, como você mesmo diz. E a influencer começa a ter uma crise de ansiedade ali mesmo na cela do marido, dizendo que não quer passar por isso. Álvaro aproveita a oportunidade e afirma que tudo aquilo vai acontecer, a menos que o casal encontre uma nova solução. Nesse meio tempo, Leonardo chega em casa depois de um dia cansativo e, em seu quarto, começa a se despir para tomar um banho quando, de repente, encontra a Alma saindo de seu banheiro, toda molhada e enrolada em uma toalha. Enquanto isso, na cadeia, Samantha quer saber qual é a solução sobre a qual Álvaro está falando. E ele aplica mais um de seus golpes, respondendo que prefere não dizer nada, pois ela vai pensar que ele está tirando proveito da situação. O rapaz tenta fazer um carinho no rosto da moça, que tira a mão dele com um tapa, mandando o rapaz desembuchar. Chamando Samantha de meu amor, ele diz: a única forma que temos de contornar isso é continuarmos juntos como um casal feliz e dizer a todo mundo que Ângela está fazendo tudo isso apenas para tirar dinheiro. Na casa do Santillana, a coisa fica feia. Leonardo quer saber o que a ex está fazendo em seu quarto. Alma pede desculpas dizendo que achou que o rapaz não estava em casa e que Mirta mandou ela tomar banho ali, enquanto os empregados arrumam seu quarto na mansão. Surpreso, o médico pergunta se a moça vai morar ali. Agora, se fazendo de desentendida, Alma pergunta se Mirta não disse nada ao filho, e vendo a negativa do rapaz, ela quer saber se sua presença ali o incomoda. Irritado, Leonardo responde: sim, me incomoda. Íamos nos casar e você me deixou. Não sei se morar debaixo do mesmo teto é uma boa, pois é uma situação muito chata, não acha? Mas a garota argumenta que foi a mãe dele quem implorou para ela ficar ali, já que pretende retomar sua carreira e voltar a morar na capital. Se fazendo de rogada, sai do quarto, dizendo que realmente aquela foi uma má ideia. Enquanto isso, na periferia, Luz trata de se explicar ao patrão, dizendo que tentou contar a Beatriz que conhecia a Ângela. Geraldo diz para a doméstica não se preocupar com isso, pois Pablo já o colocou ao par da situação. Ele manda a moça ir embora de uma vez, pois sua esposa comentou que ela teria uma audiência. Ângela se mete e diz que queria acompanhar a amiga ao tribunal, mas Luz a aconselha a conversar com Geraldo. Logo que a garota sai, Ângela conta que tentou falar com ele sobre a situação e chegou a procurá-lo no hospital, mas desistiu quando soube do estado de saúde de sua esposa e preferiu esperar por um momento melhor. Geraldo pergunta se ela mora naquela pensão e pede para entrar, porém, a enfermeira avisa que prefere conversar com ele em outro lugar. O empresário, então, a convida para um café. A moça topa e ele diz que o motorista pode levá-los onde ela quiser. E na cadeia, Samantha xinga o marido e diz que jamais imaginaria que ele iria propor uma coisa dessas, e lembra que, perante a lei, o casamento dos dois não é válido. Agora, o rapaz muda de papel e se faz de Dom Juan. Ele se aproxima da esposa, tentando acariciá-la. A princípio, a moça resiste, mas Álvaro a agarra de jeito, tentando dar um beijo nela. Porém, Samantha dá um passo para trás e diz para o rapaz não se aproximar. Álvaro continua com sua argumentação fajuta e diz que se ele não a amasse, não teria se casado no religioso, pois este é um laço que os une para sempre. Finalmente,
Ele pega a moça pelas calças e consegue encaixar de jeito, falando um monte de bobagem, inclusive que não sabe o que vai fazer de sua vida se ela o deixar. Sedutoramente, o rapaz escolhe os carinhos certos para fazer a moça amolecer e continua falando, sem parar. Ele usa as próprias palavras de Samantha para convencê-la de sua ideia e diz: "Foi você mesmo quem disse que Angela só quis se aproveitar de mim, e se nos separarmos, você vai confirmar que realmente existe uma outra mulher na minha vida. Mas, se ficarmos juntos, vai mostrar a todos que tudo não passou de uma armação dela para nos tirar dinheiro. Além disso, este tipo de coisa pode fortalecer a sua imagem pública." Mas Samantha, que não é boba, consegue se livrar das garras do sujeito e argumenta que tudo isso seria muito conveniente para ele e Álvaro. Com a maior cara de pau, admite, dizendo que precisa do apoio dela e de toda a sua família para se livrar da cadeia. Porém, a moça avisa que mesmo que ela aceite sua palavra de honra e acredite no que ele está dizendo, seu pai jamais aceitaria. Enquanto isso, Leonardo consegue alcançar Alma, que está indo embora de mala e cuia. O rapaz pede perdão a ela pelo que disse há pouco, reconhecendo que foi grosseiro. Mas a moça admite que merecia isso, depois de tudo que o fez passar, e o médico acaba se justificando, dizendo que foi pego de surpresa com aquela situação, dizendo que os dois são adultos e que aquela casa é de seus pais, portanto, não tem direito a pedir que a moça vá embora, ainda mais se a garota foi convidada por sua mãe. Finalmente, a garota cede, e ele, para aliviar o clima, diz que ficou mais surpreso ainda quando a encontrou em seu quarto, pois não está acostumado a ver mulher com tão pouca roupa. No barzinho da periferia, Geraldo escuta com atenção toda a história que Angela tem para contar sobre seu casamento. Ela faz questão de dizer que logo depois que se casaram, Álvaro disse que tinha que voltar para a capital, por conta de seu trabalho, prometendo que voltaria para buscá-la e também a sua avó, mas nunca voltou. A única coisa que o empresário, embasbacado com tanta porcaria, consegue dizer é: "Que lixo esse cara!" Mas a enfermeira ainda tem muito para contar. Ela revela que logo em seguida, sua avó, que a criou desde criança, pois perdeu os pais muito cedo, acabou falecendo e ficou sozinha, pois nem seu esposo tinha por perto. A moça completa: "Então as únicas coisas que me restavam era meu casamento e meu sonho de ser médica. Foi por isso que vim para a cidade." Geraldo não se contenta com as explicações da moça e pergunta por que ela foi morar naquela pensão. Angela, então, explica que foi Álvaro quem a deixou ali, dizendo que era provisório e que se mudariam assim que o apartamento que comprou para os dois estivesse pronto, mas também era mentira. Aturdido com toda a história, Geraldo comenta que não imaginava que pudesse existir alguém tão baixo a ponto de fazer tudo aquilo. E Angela, por sua vez, argumenta que ela não pode acreditar que existam mulheres tão inocentes como ela, capazes de acreditar no conto da carochinha e no príncipe encantado. O empresário se compadece da situação e diz à enfermeira que nem ela, nem sua filha têm culpa do que aconteceu. Angela pede desculpas por ter levado mais um problema para a família dele, sabendo que Beatriz está mal de saúde e tinha que fazer alguma coisa para parar o falcatrua do marido. Geraldo, compreensivo, diz que a moça fez muito bem e ela acaba abrindo seu coração, contando que por um momento achou que ele e sua família estavam do lado de Álvaro. O homem balança a cabeça negativamente e diz que o rapaz é um ótimo ator e enganou todo mundo com sua cara de coitado. Com um sorriso, a enfermeira diz a Geraldo que Pablo e Luz já tinham dito que ele e a esposa eram gente boa, e agora isso se comprovou. Ela pede desculpas, mais uma vez, por tê-los julgado mal. Comovido com a sinceridade da moça, Geraldo diz que ela não precisa se desculpar com ele e nem com ninguém. O homem a agradece, dizendo que ficou muito feliz por ela ter tirado um tempo para conversar com ele sobre um assunto que deve ser muito difícil para ela. Dizendo que ainda tem muitas dúvidas, o empresário convida a moça a tomar mais um café e continuar a conversa, e Angela topa. Na cadeia, Álvaro saca mais uma personalidade do bolso e agora, vendo que Samantha não cede, posa de cafajeste, agarra a garota pela cintura com força e, com um olhar ameaçador, diz: "Sammy, escute bem, nós nos amamos, e se seu pai tiver certeza disso, tenho certeza que ele vai me apoiar. Você manipula seu pai como quer." Apavorada, a moça diz que não consegue manipulá-lo para algo tão grave, porém, o rapaz não concorda e continua: "Você sabe muito bem que é você quem governa. Você é a menina dos olhos dele e ele tem perfeita consciência de como é importante para você cuidar da sua imagem pública." Com muito medo, Samantha pede para o marido soltá-la, mas ele não dá bola e continua dizendo:
Seu pai só precisa acreditar que se me destruir, significa destruir você também. E cai a ficha da Patricinha, que finalmente se dá conta com que tipo de homem se casou. Furiosa, ela xinga o rapaz e o chama de serpente do mal. Ela ainda diz que tudo o que ele está falando é para que ele se dê bem e não salvar o lado dela. E Álvaro volta para o modo vítima, quando a mulher deixa claro que não acredita em nada do que ele falou. Mas o demente responde: você está equivocada, mas não vou negar que isso me beneficiaria. Mas é que eu não quero te prejudicar mais. Se você aceitar minha proposta, vou poder te provar que Ângela está no passado. Consegue me entender? A única coisa que quero é passar toda a minha vida ao seu lado. Agora a porca torce o rabo. Samantha, que já tá sem saco de ouvir tanta baboseira, pergunta ao preso se depois de tudo que ele fez, quer que ela ainda acredite nele. O rapazola cai no choro e, entre lágrimas, responde: não, é claro que não. Nenhuma mulher acreditaria em mim, e vou me odiar pelo resto da minha vida de não ter podido te demonstrar como te amo, Samantha. Mas esse é o preço que tenho que pagar por minha estupidez. Então, suponho que esta seja a última vez que nos vemos, não é? Sem saber o que dizer, Samantha, que deu graças a Deus quando o guardinha chegou para indicar que acabou o tempo da visita, sai correndo dizendo que vai pensar sobre o assunto. 5 segundos depois, Álvaro seca as lágrimas e volta para o modo falcatrua. Enquanto isso, Luz chega correndo ao tribunal, pedindo desculpas pelo atraso, mas nem se avisa que está tudo bem, pois o juiz que vai julgar o caso está atrasado porque um caso dele se complicou. Neste exato momento, Félix chega acompanhado de seu advogado, cumprimentando todo mundo. O homem chama Nancy para uma conversa particular e pergunta se ela sabe da proposta que seu cliente fez à Luz, para terminar com aquela disputa judicial. O advogado ainda diz que não vê nada demais na proposta, pois não tem qualquer problema Luz dormir com Félix mais uma noite, já que os dois permanecem casados. Indignada, Nancy avisa que, se Félix quiser fazer uma proposta séria, ela está disposta a discutir com sua cliente, mas do contrário, é melhor ele economizar saliva. O advogado insiste, dizendo que aquele é um preço muito baixo, diante de tudo que Luz ganharia com o acordo. Nancy monta nas tamancas e deixa claro que a dignidade de uma mulher não tem preço e não vão aceitar aquele desaforo. Porém, com toda a calma, o advogado avisa que a colega pode dar o processo como perdido e que seu cliente deixou claro que, se realmente ela levar o processo adiante, vai retirar sua oferta e vencer no tribunal. Ângela consegue chegar a tempo para acompanhar Luz na sua audiência. Ela diz que a amiga tinha razão e seu patrão realmente é muito gente boa. Porém, a doméstica avisa que Samantha é muito diferente dos pais e não presta. Félix, que também está aguardando, se interessa pelo papo das duas e começa a escutar. Na cadeia, Nestor, furioso, vai encontrar seu cliente que exige que ele leve Ângela para vê-lo. Mas o advogado não está a fim de trololó e entrega ao rapaz a cópia de seu processo, explicando que ele está ferrado, pois a advogada da enfermeira entrou com um pedido de divórcio e ainda anexou várias provas. Sem entender nada, Álvaro pergunta a Nestor se o juiz que subornou não invalidou a certidão de seu primeiro casamento. Nestor nem se dá ao trabalho de responder. Apenas saca seu celular do bolso e reproduz a voz do juiz, que responde a uma chamada e diz não conhecer ninguém com o nome de Álvaro Villa-Lobos, e ainda nega ter recebido dinheiro de alguém, dizendo a Nestor que ele o está ofendendo com aquelas acusações. Antes de desligar, o juiz ainda avisa que se ele voltar a procurá-lo, será obrigado a tomar medidas legais. Álvaro perde a razão e ameaça processar o tal juiz, mas Nestor pergunta se o rapaz, então, quer acusá-lo de ter aceitado o suborno dele, que garantiu a grana na conta do magistrado. Ajeitando o topete, o rapaz respira fundo e tenta racionalizar sobre o assunto. O advogado deixa claro que ele está casado com Ângela até que se consume o divórcio e que, sob o ponto de vista legal, seu casamento com Samantha não é válido. E enquanto Ângela, que está no tribunal, dando a maior força para Luz continuar lutando contra Félix, no hospital, Leonardo tenta acalmar sua mãe, que continua tratando mal as enfermeiras que a atendem. O rapaz resolve contar que conseguiu que a mãe vá para casa no dia seguinte e ela pede que ele entre em contato com Ângela para que ela seja contratada como sua enfermeira particular. Mirta ainda comunica ao filho que não quer ver nem o retrato de Sandro na sua casa e diz que se o marido ficar, ela vai para outro lugar. Emendando uma frase na outra, a mulher pede ao filho para que consiga um advogado, pois ela quer dar início ao processo de divórcio imediatamente. Eis que chega no recinto a outra entojada se fazendo de amiguinha. Mas Leonardo, que não tá afim de papo mole, se retira,
dizendo que vai deixar as duas amigas sozinhas para que possam colocar o papo em dia. Na cadeia, Nestor está cada vez mais pasmo com as artimanhas de seu cliente e não acredita que seu cliente tenha convencido Samantha a mudar de ideia. Álvaro responde que conhece bem a mulher e sabe como jogar com ela. O advogado lembra que, agora, ele precisa convencer os pais da moça também, mas o infeliz diz que não está muito preocupado com isso, e sua preocupação maior é com Ângela. Nestor lembra que se a moça não o perdoar, ele estará em maus lençóis. Mas o rapaz tem tudo planejado e diz: ligue para Ângela, dizendo que me representa e que ele precisa falar com ela o quanto antes. O falcatrua ainda exige que o advogado dê um jeito de levá-la até sua cela de qualquer jeito e avisa que vai ter que lançar mão de uma carta que não queria usar com a moça. Nesse meio tempo, Samantha volta ao trabalho e Oscar avisa a influencer que não precisa se preocupar com a repercussão do escândalo nas redes sociais, pois Tony, o hacker, informou que sua rival tem muito pouca atividade na internet. Oscar insinua que não está entendendo o que a tal moça quer, pois o seu registro nas redes sociais é muito recente. A Patricinha então quer saber se tem alguma coisa dela com Álvaro nas redes sociais, e o Aspone diz que não tem nem sequer uma citação. Agora outra ideia passa pela cabeça da maluca. Ela acha que Ângela está esperando que a bola de neve cresça para pedir mais dinheiro em troca de seu silêncio. Enquanto isso, a enfermeira fala com o Padre Marcos, avisando que vai ter que vender a casa de sua avó. Por mais que o sacerdote tente fazer a moça mudar de ideia, ele não consegue. O religioso então pergunta se Álvaro não poderia ajudá-la, e Ângela se vê obrigada a contar que seu marido se casou com outra, e por isso o denunciou à polícia. Ela ainda conta que agora ele está preso e poderá ser sentenciado a até 5 anos de prisão. Samantha não se conforma com a situação e diz a Oscar que já matou a charada. A Patricinha acha que Ângela enfeitiçou Álvaro com sua cara de pobre, e como tem problemas econômicos para pagar seus estudos, agora está tentando resolver sua vida com todo o escândalo que armou. O Aspone concorda, já que a família da influencer é muito conhecida e tem muito dinheiro. Porém, a moça está a fim de exterminar a ratazana e diz que prefere tratar o caso como se fosse solidária à garota, ao invés de tornar público seu interesse pelo dinheiro de Álvaro. Samantha acha que, assim, ficará com uma imagem mais simpática junto aos seus seguidores. Enquanto isso, Ângela, que está aguardando a audiência de Luz, recebe uma ligação de Leonardo e quer saber como Mirta está. O rapaz conta que a mãe está um pouco melhor, mas está demorando com a nova situação. Preocupada, a enfermeira diz que vai conseguir um tempo para passar no hospital. O médico se anima e diz que se ela conseguir, vai ser muito bom, pois tem uma proposta a lhe fazer, mas precisa ser pessoalmente. Nesse meio tempo, Luz e Nancy saem da audiência. Ângela diz que no momento não pode ir, pois está acompanhando uma amiga no tribunal. Luz escuta a conversa e libera a amiga, dizendo que ela pode ir tranquila para seus compromissos. Félix aproveita e encara Luz, que fica apavorada. Nesse meio tempo, Dário vai até a delegacia visitar o comparsa e diz que vai continuar ajudando o falcatrua, mas prefere manter em segredo a parceria dos dois. O arrogante diz ao amigo que ele precisa ter certeza de que os dois estão juntos no plano que traçaram antes, pois assim poderá continuar ajudando a carreira do pediatra. Dário cai na risada e comenta: "Que? Você? Continuar me ajudando? Acho que você ainda não se deu conta de onde está. Você está preso e, pelo que eu estou vendo, você não vai se safar dessa." Mas o arrogante responde: "Não me dê como morto antes do tempo, pois posso te surpreender. Se tudo sair como estou planejando, vou estar fora daqui em muito pouco tempo e ainda terei todos os meus privilégios e meu poder de volta." Dário fica passado com a soberba do amigo, mas Álvaro revela que sabe que ele está pensando e que o pediatra acredita que, se ele realmente fosse tão inteligente, não estaria numa cela e emenda. "Veja bem, Dário, cometi alguns erros, é verdade, mas isso não acontece comigo 2 vezes. Porém, agora preciso de sua ajuda, e te prometo que não vai se arrepender. Então, você está comigo ou não?" Sem pensar muito, Dário reafirma sua amizade pelo rapaz, e ele imediatamente dá a sua primeira ordem. Álvaro quer que o comparsa leve Ângela para o ver na cadeia, e explica como. "Me escute bem, o que você vai fazer é o seguinte." Enquanto isso, entre uma taça de champanhe e outra, Samantha e Oscar continuam tentando traçar uma estratégia para que a influencer consiga tirar proveito da situação. O Aspone lembra que a bomba vai estourar quando a prisão de Álvaro se tornar pública. O rapaz deixa claro que isso eles não vão conseguir esconder e vai aparecer nas redes, mais cedo ou mais tarde. Ele ainda explica que a única coisa que poderiam fazer neste caso é amortizar o escândalo e completa. Quando isso acontecer,
você vai ter que justificar sua separação, Samantha. Mas a moça tem outra ideia e explica. Eu poderia não me divorciar. Álvaro me disse uma coisa quando fui vê-lo na cadeia, que me deixou pensando. Se ao invés de me separar dele com apoio, podemos negar tudo até o final e ainda acusar Ângela de chantagista e aproveitadora. Por mais que Oscar conteste, a Patricinha diz que esta poderia ser uma saída, já que não quer passar por outra saia justa como aconteceu com seu último noivado, e ainda admite que se apaixonou por Álvaro. Diante da cara do Aspone, ela emenda. Sim, Oscar, não quero me separar dele porque me apaixonei, mas tenho orgulho e o que ele me fez não vai ficar assim. Finalmente o rapaz aceita e diz que a estratégia da influencer pode funcionar e quem vai acabar sendo culpada de tudo é Ângela, que aliás, acaba de encontrar Ed na porta do hospital. O rapaz conta que ela perdeu muita matéria, mas ele vai ajudá-la a recuperar o tempo atrasado na universidade. Observando o ambiente, Ed comenta que aquele complexo hospitalar parece um hotel 5 estrelas e é o sonho de todos os estudantes de medicina da cidade. Mas todo mundo sabe que só se entra ali com carteiraço ou com as costas quentes. Ângela se decepciona ao ouvir o comentário do amigo, mas diz que isso para ela não importa, pois sabe que jamais será bem recebida naquele hospital. Ed discorda e lembra que a vida dá muitas voltas e, quem sabe um dia, ela possa fazer parte do corpo clínico daquele lugar. E na audiência, Nancy faz sua defesa, dizendo que, nos autos do processo, estão as provas da agressão de Félix. Mas o advogado do sujeito apresenta uma nova prova, dizendo que Luz explora o filho, pois o obriga a pedir esmolas nas ruas. Furiosa, Luz se levanta e grita que aquilo é mentira. Nancy acalma sua cliente. Porém, o advogado de Félix diz que tem 2 testemunhas que podem comprovar o que ele está dizendo. A advogada da doméstica tenta contestar, mas o magistrado diz que ali, quem decide o que está certo ou errado é ele. E enquanto Félix faz cara de coitado, o advogado continua a sua ladainha, dizendo que Luz tirou o filho de casa e o obrigou a viver na pobreza, inclusive sendo maltratado e passando necessidades. O homem, então, saca da pasta uma foto de Gibo com o olho roxo, dizendo que aquela é a prova de que o menino apanha dos homens com quem sua mãe vive, e por isso, seu cliente quer a guarda e a custódia do garoto. Ele ainda acrescenta que a moça tem impedido o pai de ver a criança, e isso é contra a lei. Nesse meio tempo, na casa dos Vega, Samantha chega e encontra a mãe dormindo no sofá. A mulher quer saber como foi a visita da filha ao marido na cadeia. Quase chorando, a perversa diz à mãe que conseguiu esclarecer muitas coisas, e não sabe como não percebeu antes o que estava acontecendo. Geraldo chega de mansinho e vê as duas conversando. A moça diz à mãe que Ângela é uma vadia e enfeitiçou seu rapaz. O empresário resolve se meter e diz que não foi essa a impressão que teve da enfermeira e Samantha quer saber se o pai conversou com a tal mulher. Ele afirma que sim e que a Ângela também foi enganada por Álvaro, mas a influencer não aceita a opinião de seu progenitor e começa a gritar, dizendo que ele também caiu na lábia da caipira. A mimadinha ainda diz: "Sabe o que Oscar me disse? Que ela me bloqueou nas redes sociais e só esperou Álvaro se casar para fazer aquele escândalo, porque o que ela quer é dinheiro." Só que Geraldo não embarca na historinha da filha e diz a ela que precisa entender de uma vez por todas que o trair ali é Álvaro. Vendo que colocar tudo no fiofó de Ângela não está surtindo o resultado esperado, Samantha muda de estratégia e diz ao pai: "Pois eu não a desculpo, pois não acredito que ela seja uma vítima inocente. Por isso, tomei uma decisão e espero que vocês dois a respeitem. Vou continuar ao lado de Álvaro e lutar por meu matrimônio, vocês gostem ou não." Enquanto isso, no tribunal, o juiz decide ler sua sentença, depois de ouvir as duas partes. Ele dá ganho de causa a Félix e ainda passa a guarda integral de Gibo para o sujeito. Luz se desespera e se atira aos pés do magistrado, implorando para que ele não tire seu filho. Félix abre o maior sorriso com sua vitória, observando o desespero da esposa. Quem também está recebendo más notícias é Álvaro. É que o juiz encarregado de seu caso foi pessoalmente dizer que ele será transferido para o presídio central da cidade, enquanto responde ao processo por bigamia. Nesse meio tempo, Ângela encontra Leonardo na cafeteria do hospital, dizendo que não tem muito tempo. O rapaz, então, vai direto ao assunto, dizendo que sua mãe vai para casa no dia seguinte e vai precisar de cuidados de uma enfermeira durante as 24 horas do dia. Mas Mirta já escolheu a profissional que ela quer e é a moça. Feliz da vida, Ângela primeiro titubeia, mas acaba aceitando o emprego, dizendo que desde que chegou à capital, queria voltar a exercer sua profissão. Agora, a moça quer saber como ficam as aulas da faculdade.
Leonardo diz que isso não será problema, mas aproveita para revelar que, com este trabalho, ela terá que se mudar para sua casa. A moça se assusta com a proposta do rapaz. Do outro lado da cidade, no tribunal, por mais que Luz esteja desesperada, o juiz diz que a mulher tem 24 horas para entregar o seu filho ao pai e que a advogada da mulher vai poder argumentar contra a sentença na sua apelação. E na cafeteria do hospital, Ângela está saltitante com a proposta do amigo e topa morar na mansão da família do rapaz. Mas ele diz que existe um pequeno problema. O doutor exige que sua amiga deixe seu trabalho noturno, pois terá que se dedicar à recuperação de sua mãe. A enfermeira, então, revela que isso realmente vai ser um problema, pois ela tem que cumprir com alguns compromissos, já que tem dívidas. Prontamente, Leonardo quer oferecer dinheiro para que a moça se livre do imbróglio, mas ela não aceita. Ângela explica que trabalha como recepcionista em eventos de lançamento de marcas de produtos e bebidas. Ela ainda explica que foi a única oportunidade de emprego que conseguiu e quer terminar logo com aquela situação. Para facilitar a vida da moça, Leonardo diz que nas noites em que ela não puder ficar, coloca uma substituta e está tudo resolvido, mas a garota promete que só uma questão de tempo, pois vai vender a casa da avó para pagar suas dívidas. Leonardo explica que ela vai ter seu próprio quarto, mas precisa que ela comece no dia seguinte, quando vão levar Mirta para casa. Na delegacia, Nestor continua tentando argumentar com o juiz que seu cliente é réu primário e poderia responder ao processo em liberdade, mas não adianta nada, e o magistrado mantém sua decisão. Assim que fica sozinho com seu advogado, Álvaro diz que Nestor precisa entrar em contato imediatamente com Dário e pedir que ele providencie logo o que combinaram. E na mansão dos Vega, o pau tá comendo solto. Geraldo se irrita com a decisão da filha e diz: "Como você pode pensar em continuar apoiando aquele idiota que fez você de palhaça? Isso não vou permitir." Samantha começa a chorar e pede que o pai a compreenda, mas o empresário, cada vez mais irritado, diz que não e ponto final. Enquanto isso, Beatriz tenta se manter firme, mas está cada vez pior e seu marido continua gritando: "Este é mais um dos seus mimimi. Vou dizer pela última vez, não." A moça faz cara de choro, bate o pezinho no chão feito menina mimada e diz: "Mas papai, você precisa entender o lado de Álvaro. Ele errou, mas também foi enganado, e você precisa entender por que ele fez tudo isso." E Geraldo responde: "Mesmo assim, você acha certo ele ter se casado contigo sem te contar sobre seu casamento anterior? Ele te mentiu, e isso não vou permitir. Tudo isso vai sair muito caro para ele." Mas a influencer não desiste e argumenta: "Será que você não entende, papai? Se essa história continuar e vier a público, novamente vou estar no olho do furacão. Vou ser taxada como aquela a que todos os homens enganam." E vendo que com o pai o buraco é mais embaixo, Samantha apela para a mãe doente. Agora ela resolve dizer: "Se isso acontecer, a culpa vai ser sua, que sempre quer impor a todos a sua vontade." Beatriz pede que os dois mantenham a calma, mas não adianta. A Patricinha resolve dizer que, mesmo sabendo tudo o que ela está passando, seu pai parece querer dar a estocada final e acabar de vez com sua reputação. Assustado, Geraldo diz que tudo o que fez na vida foi proteger e cuidar da filha. Mas Samantha está disposta a fazer valer a sua vontade e desafia o empresário a provar o que está dizendo. Geraldo não se convence e diz que a moça não conte com ele para continuar com aquela situação. Samantha tenta chantagear o pai, dizendo que se ele não aceitar sua decisão, nunca mais vai ver a sua cara. Mas o homem segue firme e diz para a moça que a escolha é dela, mas ele não vai participar daquela farsa, nem do teatro da influencer, deixando claro que isso ele não vai permitir. Assim que fica sozinha com a filha, Beatriz tenta colocar um pouco de juízo na cabeça da mimada. Ela pede que a moça reflita bem, pois Geraldo tem razão em tudo o que disse. Chorando, Samantha diz que sabe que Álvaro errou, mas ela o escolheu para ser seu marido, e o ama, por isso, quer salvar seu casamento. No meio do dramalhão, a moça pede que Beatriz fale com seu pai, para que ele mude de ideia, e ainda chantageia a mãe doente, dizendo que só vai acreditar que os pais sempre vão ampará-la, em qualquer situação, se eles provarem isso. E este é o momento. Fazendo mais drama ainda, a mulher se abraça a Beatriz, suplicando por sua ajuda. E na sala de sua advogada, Luz não se conforma com o resultado da audiência. Ângela chega e fica sabendo que a amiga perdeu o filho. Nancy explica que Félix virou o jogo e o juiz decidiu dar a guarda do garoto para o pai. A doméstica lembra que seu marido tinha avisado que iria tirar o menino de sua guarda se ela não aceitasse dormir com ele mais uma noite.
mas Ângela se vira para a advogada e pergunta se ela vai lutar para reverter a decisão judicial. Nancy revela que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance, porém, até que ela consiga uma nova audiência, Gibbo vai ter que ficar com o pai. E naquela noite, na pensão, Ângela trata de colocar os estudos em dia quando recebe uma ligação de Leonardo. Ele quer saber se a amiga está descansando e, diante da negativa da moça, o médico recomenda que ela descanse, pois, se continuar desmaiando pelos corredores, vai interná-la. A enfermeira promete que vai comer alguma coisa e vai dormir, agradecendo a preocupação do amigo. Do outro lado da cidade, Beatriz conversa com o marido e diz que entende Samantha, pois ela mal estava começando a se recuperar da vergonha que passou com o antigo noivo. Ela ainda aproveita para dizer que, talvez, a moça tenha razão e Ângela seja mesmo uma interesseira. Geraldo comenta que não foi essa a impressão que a moça passou quando conversaram mais cedo, mas a doente argumenta que o marido conversou com ela apenas uma vez, o que não é suficiente para julgar o caráter de ninguém, e completa: meu amor, existem mulheres muito espertas. Você tem um bom coração e não vê maldade nas pessoas. Mesmo com todos os argumentos da esposa, o empresário não se convence. Enquanto isso, num bar chique qualquer da cidade, Samantha afoga suas mágoas num copo de uísque, acompanhada por Oscar. Ela conta sobre sua discussão com o pai e afirma que precisa obrigá-lo a se pôr em seu lugar, ou seu plano para evitar um escândalo ainda maior não vai funcionar. O Aspone tenta convencer a influencer que o apoio dos pais da moça não vai ser suficiente para parar a bomba que está para explodir, mas ela não aceita o argumento e segue teimando na sua estratégia. Oscar resolve dizer que o que ela está planejando não vai funcionar simplesmente porque vai ser muito difícil ela viver debaixo do mesmo teto que o homem que a enganou, e isso nunca vai deixá-la feliz. Mas Samantha revela que não está fazendo tudo isso para ser feliz, e sim para salvar sua imagem pública. O rapaz diz que não está entendendo nada. A moça então revela: eu não vou perdoá-lo de verdade, apenas vou fingir que o perdoei, e com o tempo, vou me vingar dele como ele merece. Vou me aproveitar dele e fazer com que ele cumpra todos os meus caprichos. Vou viver cada momento deste casamento, mas vou dedicar cada segundo da minha vida para que ele sofra por tudo o que me fez e se arrependa de tudo. Samantha abre a bolsa e saca o vidrinho de remédio, metendo alguns com a bebida. Oscar se preocupa e diz que a influencer precisa ir com mais cuidado com os comprimidos. De repente, o rosto da moça se ilumina e ela diz que o amigo acabou de lhe dar uma grande ideia. E na casa da moça, o debate entre Beatriz e Geraldo continua. A artista pede que os dois apoiem a filha, mas o empresário diz que não pode fazer isso. Beatriz, então, pede que ele pelo menos não faça nada contra Álvaro, pois isso vai afetar a filha e os dois precisam apoiá-la. Mesmo com todos os argumentos da esposa, Geraldo resiste, mas acaba cedendo aos apelos da esposa. Nesse meio tempo, Sandro e o filho tomam café na lanchonete do hospital. O engenheiro percebe que Leonardo está preocupado e quer saber o motivo. O médico conta que Mirta falou com ele sobre o pai, e por mais que o homem diga que pretende tentar salvar seu casamento, o rapaz revela que sua mãe quer se divorciar e não o quer mais morando na casa da família. Do outro lado da cidade, na pensão, Ângela ouve uma conversa de Lili ao celular e fica preocupada. Ela pergunta à amiga o que está acontecendo, mas a moça diz que está tudo bem. Mesmo assim, a enfermeira recomenda que ela ligue, se acontecer alguma coisa. Nesse meio tempo, Sandro, mesmo indignado, diz que vai procurar um lugar para morar, mas Leonardo oferece seu apartamento para o pai. Fedra, que também está na cafeteria, ouve a conversa, mas quando faz menção de falar com o ex, a enfermeira aparece dizendo que a médica está sendo chamada com urgência. Enquanto isso, na casa de Mirta, Alma tenta tirar informações da doméstica sobre Leonardo. Ela quer saber se o rapaz teve outras namoradas depois dela, mas a garota diz que não quer se passar por fofoqueira. Na pensão, Ângela continua preocupada com Lili e manda mais uma mensagem para a moça, querendo saber se está tudo bem. Mas quem manda a mensagem é Leonardo, agradecendo por ela ter aceitado o trabalho para cuidar de sua mãe. Ela responde e o rapaz resolve mandar uma mensagem dizendo que está feliz por vê-la todos os dias, mas muda de ideia e arruma o texto. O mesmo acontece com a enfermeira e assim os dois vão trocando mensagens, noite adentro. No dia seguinte, logo cedo, Leonardo está dando aula na faculdade para a turma de Ângela. Alma aparece de repente na porta da sala e o rapaz interrompe a aula para saber o que a desbotada quer. Ela explica que a mãe dele está bem, mas está ali por outro motivo e diz que foi assistir à aula. Alma chega de surpresa na aula de Leonardo na universidade.
A moça explica que já encaminhou o processo de reingresso na faculdade de medicina e foi autorizada a assistir às aulas como ouvinte, para que não se atrase nas matérias. O médico fica apreensivo com a chegada da garota, mas acaba incorporando a ex em sua turma. Nesse meio tempo, na cadeia, Álvaro chega ao presídio central da cidade. Depois de dizer qual a rotina da prisão, o guarda avisa para o rapaz não se meter em problemas, pois ninguém vai defendê-lo. Com a maior cara de safado, o agente carcerário comunica que o companheiro de cela de Álvaro está na solitária, mas logo vai voltar para lhe fazer companhia e que tem certeza absoluta que os dois vão se tornar ótimos amigos. Tudo o que te resta é a lembrança de Ângela quando a moça declarou seu amor pelo rapaz, numa noite romântica na praia de seu povoado. Ele também se recorda das promessas que fez a ela. A única coisa que o infeliz consegue dizer é que precisa voltar a estar com a enfermeira. Enfermeira esta que, aliás, está saindo da aula acompanhada por Leonardo. A moça quer saber como o médico faz para memorizar todos os termos médicos que ele citou na aula. Com um sorriso, Leonardo responde que a experiência na profissão ajuda muito. O rapaz aproveita a oportunidade para convidar a amiga para um café, mas Ed chega e agradece ao professor por ter substituído Duarte, que, segundo o jovem, parece mais um lobo que um cachorro, como todo mundo o chama. De longe, Alma observa os três conversando animadamente e não se aguenta dentro das calças. O telefone da moça toca e ela não reconhece o número. Porém, Ed a aconselha a atender e saber do que se trata. Do outro lado da linha está Dário, que faz questão de se apresentar usando seu nome completo, mas a moça não reconhece o sobrenome. Ele, então, é obrigado a dizer que é o amigo de Álvaro e precisa falar com ela sobre o rapaz. Vendo que a moça não está interessada, o pediatra cria um suspense, revelando que pode esclarecer muitas coisas, mas a conversa dos dois tem que ser pessoalmente. A moça topa e, depois de desligar o telefone, diz a Leonardo que precisa encontrar uma pessoa que vai poder esclarecer algumas coisas e precisa ir sozinha. Mal a garota sai da universidade, dá de cara com Dário. O rapaz quer que ela entre no carro, pois precisam conversar. Mas desconfiada, a enfermeira pergunta se ele acha que ela é tão idiota a ponto de entrar no carro de alguém que a drogou, pra ir não se sabe pra onde. Mas o sujeito tem mais um argumento. Ele diz que, independentemente de ela acreditar ou não, a moça precisa escutá-lo, pois é uma questão de vida ou morte. Ângela resolve acompanhar Dário e entra em seu carro. Neste meio tempo, Leonardo vai até a casa dos Vega para examinar Beatriz e diz a ela que sua pressão está boa. A mulher aproveita para desabafar e diz que não entende a filha que, depois de tudo que Álvaro fez, ela quer perdoá-lo e salvar seu casamento. Leonardo diz que não pode opinar sobre o assunto e a mulher resolve contar que sua filha está convencida de que Ângela é uma vadia que só quer dar o golpe do baú. Enquanto isso, em seu quarto, Samantha continua tomando todas e se lembra da conversa que teve com o marido na delegacia. A empregada leva os remédios da moça que acabaram de chegar da farmácia e ela se lembra de mais um pedaço da conversa quando Álvaro jurou seu amor por ela. Decidida a pôr em prática a ideia que teve na noite anterior, a moça começa a encher a cara, tomando os comprimidos. No quarto ao lado, a discussão entre Beatriz e Leonardo continua. O médico conta que conhece muito bem Ângela Gutierrez, revelando que a moça é sua amiga e que ela não é nenhuma falcatrua. A mulher argumenta que sabe que a situação financeira da moça não era nada boa e Leonardo diz que ele também já sabe disso. Mas Beatriz continua tentando convencê-lo e pergunta se ele não acha estranho a tal moça ser tão boazinha, se ela poderia tirar proveito de um executivo de alto escalão em ascensão. O rapaz responde que, se Beatriz a conhecesse como ele, jamais diria uma coisa dessas, e a mulher deixa escapar que não sabe qual é o feitiço que a garota tem, pois até seu marido defende a enfermeira. Leonardo continua defendendo a amiga e diz que foi ele quem a ajudou a entrar na universidade. Um neon passa na testa de Beatriz e o médico mata a charada. Ele pergunta: "Que? Não é o que você está pensando. Ângela não é esse tipo de mulher. Veja só, depois de tudo o que aconteceu com minha mãe, ela vai ser a enfermeira que cuidará do tratamento médico em minha casa." Cada vez mais convencida de que Ângela não presta e todos os homens são cegos, Beatriz quer saber quem teve a brilhante ideia de contratar a enfermeira. Leonardo conta que foi Mirta quem quis contratá-la, mas não adianta. Beatriz continua vendo Ângela como a safada da história. Enquanto isso, Félix chega acompanhado de seu advogado ao cortiço de Pura para buscar o filho. Ele começa a gritar, chamando por Luz, mas que aparece é a proprietária, acompanhada da advogada Nancy, que tenta convencer o sujeito a voltar atrás. Chorando,
Luz aparece abraçada ao filho, que carrega uma mochila cheia de suas coisas. Sem entender nada, Gibo quer saber por que tem que ir com o pai. Luz tenta explicar que se trata de decisões da justiça. O garoto pergunta se ela não pode ir junto, e Félix, puxando o menino dos braços de sua mãe, diz ao garoto que ela não quer ir com os dois porque não o ama tanto assim. E enquanto Dário leva Ângela para conhecer Clarita e conta que ela é o motivo por Álvaro ter feito o que fez, Félix tenta convencer Gibo a entrar no carro, que se recusa a ir embora sem a mãe. Finalmente Félix convence o filho a ir com ele, dizendo que Luz não volta para casa porque não quer, mas, se ele se mudar para a casa do pai, ela com certeza vai voltar. Na mansão dos Vega, a empregada encontra Samantha desmaiada no quarto e começa a gritar por ajuda. Leonardo chega correndo, acompanhado de Beatriz, e começa a prestar os primeiros socorros. O médico pede que chamem uma ambulância e a moça precisa ser atendida o quanto antes, pois ele acha que ela teve uma overdose de remédio. A empregada encontra uma carta e entrega a Beatriz. Nesse meio tempo, no hospital, Dário conta que a paciente é a irmã caçula de Álvaro, e foi por ela que ele fez o que fez. A enfermeira pergunta se por acaso o pediatra está insinuando que o rapaz se casou com Samantha para poder pagar o tratamento da irmã. Com a cara mais cínica do mundo, Dário diz que não pode julgar nem dizer nada, e a única coisa que sabe é que Clarita é o motor da vida de seu amigo, e pede que a moça vá visitar o rapaz na cadeia, para pelo menos ouvir a sua versão dos fatos. No cortiço, Luz está inconsolável. Nancy diz que logo o garoto estará de volta. Mas a moça afirma que conhece o marido e sabe que ele nunca mais vai deixar Gibo voltar. Abel e Pablo chegam bem naquela hora e descobrem que Gibo se foi. Nesse meio tempo, na casa de Passiflora, Adela começa a se recuperar. A mulher se oferece para ajudar sua salvadora na confecção de bijuterias e se dá conta de que já fazia aquilo antes. Ela ainda conta a história que se lembra, quando foi encontrada por Gabino, mas afirma que não se lembra muito mais, pois perdeu a memória antes disso. Na capital, Leonardo chega com os paramédicos ao hospital e recomenda a intubação de Samantha imediatamente. Geraldo aparece e quer saber o que está acontecendo com sua filha. Beatriz, que foi junto na ambulância, tenta acalmar o marido e Leonardo pede que ele e a esposa esperem na recepção, para que ele possa atender a moça. Chorando, Beatriz diz que a influencer tentou tirar a própria vida e entrega a carta da filha ao esposo. Na carta, Samantha pede perdão aos pais e diz que não tem condições de passar por outro noivado falido, ainda mais envolvendo o homem pelo qual se apaixonou. No interior, Adela conta a Passiflora que a polícia está atrás dela, pois está sendo acusada de ter matado seu marido. A mulher quer saber da verdade e ela jura que amava Gabino. Passiflora vê a polícia chegando e trata de esconder a amiga, mas os policiais mostram o retrato falado de Adela e querem saber se a moça viu aquela mulher. Nesse meio tempo, Dário vai ao presídio para contar a Álvaro que levou Ângela para ver Clarita e que a moça ficou muito emocionada com o que viu, mas ainda não se convenceu a visitar o marido. O falcatrua diz ao comparsa que precisa conseguir o perdão de Ângela para conseguir sua liberdade, e o pediatra resolve tirar sarro do amigo, elogiando a cartada que deu para comover a moça com sua irmã vegetativa. O preso se irrita e afirma que não gosta de meter a irmã em suas coisas, mas desta vez foi necessário e comenta: "Me sinto mal por ter que usar Clarita, mas desta vez não teve jeito, até para seu próprio bem. Se eu continuar aqui preso, quem vai cuidar dela?" Agora o rapaz quer saber notícias de Samantha e dos pais da moça. Dário diz que não tem notícias, mas aconselha o rapaz a não alimentar esperanças. Mesmo que o pediatra diga que Geraldo pode demitir o genro a qualquer momento, Álvaro não se dá por vencido e diz que tem quase certeza que sua estratégia com Samantha deve ter funcionado. Dário diz que a moça deve dar alguma resposta em breve, e Álvaro pede ao amigo que cuide de sua irmã, na sua ausência. Nesse meio tempo, Passiflora entra em casa e diz que conseguiu despistar a polícia. Adela quer saber como pode pagar o favor, e a mulher avisa que vai botar a amiga para trabalhar na bijuteria. Adela, então, continua contando sua história, quando começa a chorar. Na capital, Leonardo vai ver Samantha no quarto, querendo saber como a moça está. Ela mal consegue responder e o médico ordena à enfermeira que providencie exames completos para a garota. Mal conseguindo falar, ela responde às perguntas de rotina do doutor, mas reclama de dor na garganta. Leonardo explica que tiveram que entubá-la e fazer uma lavagem estomacal, mas aproveita para dar o maior sermão na amiga, dizendo que o idiota que a enganou não vale que ela tente novamente contra a própria vida. E enquanto Adela revela que não vê mais sentido em viver,
Sandro pergunta a si mesmo quando foi que ele e a esposa se perderam, lembrando do dia em que ele a pediu em casamento. Mais um motivo para ele tomar todas novamente. Meio bêbado, o homem resolve arrumar as malas para deixar a mansão. Nesse meio tempo, Passiflora revela que seu grande amor é o cantor Alejandro Fernandes. Imediatamente, Adela reconhece o nome e diz à amiga que este amor é um pouco difícil. Passiflora, sorrindo, diz que é óbvio que é difícil, pois senão não seria um sonho. As duas fazem um pacto e prometem concretizar o sonho uma da outra. No hospital, Samantha, que já está estável, recebe a visita dos pais. Leonardo diz que só está esperando os resultados dos exames que mandou fazer, e se estiver tudo bem, ela poderá ir para casa. Quando fica sozinha com os pais, a moça novamente pede perdão e diz que não sabia o que fazer. Emocionado, Geraldo promete à filha que de agora em diante, tudo vai ser como ela quer, e ele e sua mãe vão apoiá-la em tudo. Pronto. A mimada conseguiu dobrar o pai. No apartamento do filho, Sandro recebe uma ligação de Fedra, querendo saber como ele está. O homem diz que está bem e conta que saiu de casa, pois a esposa não quer vê-lo nem pintado de ouro, e tem certeza que a decisão de Mirta é definitiva. Sandro conta que está morando no apartamento do filho e diz à médica onde é. Preocupada, ela diz que se o ex precisar de alguma coisa, é só chamar. Nesse meio tempo, Aníbal vai ver a amante no hospital. Mirta diz a ele que é a mesma de antes e vai se recuperar, pois seu filho disse que vão colocar uma prótese e ela vai ficar novinha em folha. A mulher quer saber se os dois vão continuar se encontrando, e como o cafetão diz que sim, ela resolve contar que está se divorciando de Sandro e vai deixar o sujeito pelado, como ele veio ao mundo. Primeiro, vai tirar a casa, e assim que sair do hospital, vai procurar um advogado para começar o processo de separação. Aníbal diz que ela está fazendo muito bem e pede que a mulher avise se precisar de mais alguma coisa. Ele se despede, dizendo que não quer mais ser envolvido em escândalos matrimoniais, e Mirta pede um beijo, antes que ele vá embora. O sujeito dá uma bicota na amante, que diz que continua com o mesmo fogo no rabo, mas é somente para ele. O cafetão pede a ela para não se preocupar, pois sabe que o único que consegue apagar este fogo é ele. No cortiço, Luz continua com o mesmo chororô, e a enfermeira, com os mesmos argumentos, tentando consolar a amiga. Pablo aparece, dizendo que Nancy precisa conversar com Ângela. A moça vai imediatamente até a sala, e a advogada conta que recebeu uma ligação do Aspone de Samantha, que quer vê-la no dia seguinte, em sua casa. Ângela se assusta e pergunta se o encontro não poderia ser em outro lugar. Pablo se mete e conta que acabou de saber que a influencer tentou tirar a própria vida. A enfermeira fica assustada com a notícia e comenta com a advogada que deveriam esperar um momento melhor. Mas Nancy diz que, se a moça a convidou, não tem por que ela negar o encontro e consegue convencer a moça a ir até a mansão dos Vega no dia seguinte.